Amém. Graça e paz, amados. Vamos abrir o texto em Gênesis capítulo 1, texto áureo, desse tempo de comunhão que o Senhor nos concede por esses dias, pelo menos assim da nossa parte. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vamos mais uma palavra de oração. Nós nos encomendamos a Ti essa noite, Pai, e a palavra da Tua graça. Lembramos quando disseste que sem Ti nós nada poderíamos fazer. É com essa consciência que nós nos achegamos a Ti essa noite. Que nada podemos sem a ajuda e sem o socorro do Seu Santo Espírito. Então nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos socorra com aquele ministério do Seu Santo Espírito. E abra, Senhor, a Sua palavra para nós, abrindo os olhos do nosso entendimento. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos guarde, Senhor, de nós mesmos e também do nosso adversário. Que esse ambiente seja plenamente do Senhor, para aquilo que o Senhor desejar comunicar a nós. Nós oramos em nome daquele que vive para sempre, o Senhor Jesus. Amém. Tivemos ontem, de forma inicial, no tema sobre a família, dizendo aos irmãos que realmente nós não poderíamos entrar em espécie alguma em Efésios capítulo 5, antes que pudéssemos ter uma ideia um pouco mais aprofundada do propósito eterno de Deus relacionado ao tema família. Então, por conta disso, nós precisávamos dar 3 passos atrás, e o fizemos na tarde de ontem, né? Voltando de Efésios para o Gênesis, onde tudo começa no tempo, mas também descobrimos que as coisas começam no tempo para nós, mas não para Deus. Então precisamos dar mais um passo para trás e entramos então nos portais da eternidade passada. Quando lá chegamos, encontramos o telos, o propósito, como assim é chamado, porque Deus é um Deus de propósito. Falávamos aos irmãos que Deus não improvisa nada, tudo que acontece no tempo acontece segundo a vontade divina desde a eternidade. Mas também mencionávamos, alguns textos aparecem muito claramente, como Efésios capítulo 3, quando Paulo fala para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então isso é propósito. Por quê? Sabemos. Porque o versículo 11 diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Então esse propósito, ele é eterno. Temos 2 verdades claras aqui. E também é feito em Cristo. Mas, quando nós damos esse segundo passo e nos encontramos na eternidade com Deus, ou nos encontramos no propósito de Deus, nós também vamos precisar dar um outro passo para trás, porque as coisas não começam no propósito, mas começam em Deus mesmo. Então, quando você dá um novo passo para trás, você encontra o próprio Deus. Esse que nós precisamos tanto conhecer. Esse que
o profeta diz: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Essa é a nossa grande missão, por assim dizer. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Todos nós tivemos uma primeira experiência com Deus, com Cristo, seja ela na forma mais embrionária, mais básica possível, a experiência do novo nascimento. Você conheceu o Senhor, mas agora você precisa prosseguir em conhecer. Todos nós precisamos prosseguir em conhecer. O processo da salvação, você vai observar que claramente ele compõe um aspecto que nós chamamos de fundamento, me incluindo juntamente com a igreja, com Paulo, por isso falamos nós, né? Em Coríntios capítulo 3, ele fala: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica. Não é? Então você vê que o aspecto salvífico tem um primeiro momento onde o lançamento de um fundamento é lançado sobre a nossa vida e não pode ser outro, apenas Jesus Cristo, pessoa, obra e doutrina, o Evangelho de Deus, não é? Esse é o fundamento no qual nós estamos firmes. E depois, sobre esse fundamento, vai se formando um edifício que pode ser formado por ouro, prata, pedras preciosas, mas temos que ter cuidado, porque também pode ser formado por madeira, feno e palha. Então, nesse processo de seguir em conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, é que nós estamos. O Senhor separou esse tempo, esse final de semana, para nós conhecermos um pouco da vontade do Senhor sobre a questão da família. Eu lembro um texto do escritor português Alberto Caeiro, um heterônimo de Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa criava aqueles personagens que estavam relacionados à sua própria vida, e ele falava, aqueles personagens falavam como se fosse uma outra pessoa, mas era a própria pessoa, por isso era chamado heterônimo. E ele tem uma frase muito interessante quando ele diz que o universo não é uma ideia minha. Essa é uma frase, não é canônica, a frase de um escritor secular, apenas para nos fazer pensar. Mas ele diz: o universo não é uma ideia minha. Minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Então, rapidamente, se a gente transportasse isso para a vida familiar, acho que poderia ser dessa forma também. Poderíamos dizer: família não é uma ideia minha. Minha ideia do que é família é que é uma ideia minha. Você consegue perceber isso? Que às vezes nós damos algumas definições do que seja família, mas não sabemos absolutamente nada do que seja isso. Então, são as nossas ideias sobre família que são as nossas ideias do que é família, do que seja família. Então nós não podemos ser subjetivos no tema, nós não podemos nos voltar para nós mesmos, o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós lemos, o que a internet disse. Não, irmãos, nem mesmo o que os evangélicos disseram, nem os católicos, nada disso. É o que a palavra de Deus nos fala. É isso que nós temos que ficar. Por isso que nós não podemos chegar em Efésios capítulo 5, antes de darmos alguns passos para trás, para chegarmos até Deus mesmo e o seu propósito. Então, quando você chega em Deus mesmo, você começa a ver as coisas desde do ponto de vista de Deus, desde as perspectivas de Deus. Assim como João viu as igrejas no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu muitas ruínas, e para não se transformar num arauto do caos, o Senhor falou para João: João, sobe para cá que eu vou te mostrar, parafraseando, como se o Senhor dissesse para ele: eu vou te mostrar as coisas desde as minhas perspectivas, desde a forma como eu vejo, senão você vai ficar todo enrolado aí, né? Você vai ficar de uma forma que você não vai conseguir caminhar mais. Assim somos nós. Nós precisamos ver desde a maneira, desde os olhos de Deus. E para vermos como Deus vê, então nós precisamos estar com Deus. Por isso que não é ler os textos e achar que somos capazes de fazer alguma coisa. Falávamos aos irmãos ontem, o que os textos nos tornam são mais responsáveis por aquilo que lemos e por aquilo que ouvimos, mas efetivamente não somos capazes em nós mesmos de levar a cabo algo tão grande, tão profundo, tão magnífico, algo que nada mais é do que Deus mesmo. A igreja e a família que faz parte, que compõe a igreja, é uma extensão de Cristo. Por isso que a igreja não é muito bem conhecida, não é muito bem conhecida. Ela só pode ser vista por revelação, não é assim? Quando você
ouve Pedro recebendo aquele sopro do Pai de quem era o Filho. O Pai fala para ele: Pedro, isso é coisa do meu Pai. Ninguém me conhece. Bom, mas parafraseando novamente, já que você me conheceu, já que o Pai falou para você quem sou, né, então vou dizer também alguma coisa mais para você. Então ele agora revela a igreja para Pedro, né, porque ele fala desde o início do texto, para que os mais jovens possam lembrar, né, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque ele faz a pergunta às pessoas da época e os discípulos dizem, bom, eles dizem, estão falando qualquer coisa, por aí já estão acreditando, tem reencarnação, porque até Elias estão acreditando que o Senhor é. E vós, mudou a audiência, agora não é uma questão do mundo, agora é uma questão dos filhos. O que vocês dizem acerca do Filho de Deus? Isso tem a ver com fundamento. Tem fundamento, tem muita gente que está com fundamento trincado, porque não faz a confissão adequada acerca do Filho de Deus. Não é só uma questão de levantar a mão, é uma questão de conhecer os aspectos mais fundamentais e elementares na fé no qual você está posto. Então o que vocês dizem acerca do Filho de Deus? Né? Então Jesus faz a pergunta e Pedro logo responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele segue, também te digo, está vendo? Se o Pai revelou a Pedro quem é Jesus, agora Jesus pode saber, ou pode ter a revelação do que é a igreja. Também te digo, tu és uma pequena pedra, um pequeno fragmento de rocha. E sobre esta pedra, qual pedra? Esse pequeno fragmento? Não. Essa rocha, essa revelação que o Pai te deu, que é uma rocha, o Filho de Deus vivente. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você observa que a igreja, ela está escondida dentro de Cristo. Se você não conhece a Cristo, você não tem como conhecer a igreja. Assim como Cristo está escondido dentro de Deus, por isso que o Filho precisa vir para falar aquelas questões relacionadas ao mistério oculto, o Deus que nunca foi visto por ninguém. Não é? O Deus que habita numa luz inacessível ou impenetrável. Ninguém pode prescrutar a Deus, a não ser o Espírito que conhece as suas profundezas. Então o Filho precisa sair desse lugar de esconderijo na Trindade, vocês estão me entendendo bem, ele nunca deixou de participar do Deus Trino, mas na sua ekenosen, na sua kenosis, no seu esvaziamento, ele como que precisa sair desse lugar de esconderijo para, no momento, começar a andar nessa terra e nos revelar quem é o seu Pai. Mas num outro momento, vocês vão lembrar bem comigo, ele quando sobe aquele monte, o Gólgota, com aquela cruz pesada sobre as suas costas, por causa de você e de mim, participando de uma natureza que ele nunca teve, e a teve por causa de nós. Deus não precisaria ter natureza humana, você não vai encontrar explicação isso nas Escrituras. Ele agora tem a teoantropia, ele tem duas naturezas. Ele já não é mais somente divino como sempre foi, mas agora também é humano. E nós vamos ver esse homem na glória. Quando nós quando chegarmos esse grande dia, falarmos sobre aquele casamento ontem, né, aquele maravilhoso casamento que já está com dia e hora marcado, nós só não sabemos. Mas o rei já falou, apressa com as vestes, porque já vai começar o casamento. Então temos realmente que nos apressar. Mas olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus estava no Gólgota, quando o seu lado foi rasgado, vocês lembram que saiu sangue e água. E você sabe que isso tem muito, muito a ver com a vida que ele daria à igreja. Por isso que Efésios capítulo 5 tem uma tradução. A nossa tradução não fala toda a verdade. Quando diz que os homens têm que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a nossa tradução normalmente diz, e deu a sua vida por ela, é isso que fala? Ou a si mesmo se entregou por ela. O original diz, e deu o seu lado para ela. Os irmãos que têm acesso ao original podem checar isso. E deu o seu lado para ela, ou seja, aquele momento do Gólgota, era um momento que aquele mistério oculto, das duas partes desse grande mistério, Cristo, a primeira parte, que ele é o cabeça, mas você não tem apenas cabeça, você também tem o corpo, que somos nós a igreja.
não é? Então, esse grande mistério que estava oculto em Cristo, agora, quando o seu lado é aberto e sai sangue e água, sangue para nos perdoar, água para nos dar vida, não é, para nos lavar, quando isso sai do seu lado, esse material aquoso está dizendo que agora vai começar a ser revelado esse mistério que nunca foi visto por ninguém, porque estava escondido dentro de Cristo, assim como Cristo esteve escondido na eternidade, na Trindade, dentro de Deus. Não é coisa pequena a igreja, e por isso que é de difícil compreensão. Se não compreendermos a Cristo, não compreendemos a igreja. Por isso que não podemos ser eclesiológicos, temos que ser cristocêntricos. O tema da igreja é Cristo, 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 sempre. À medida que vemos a Cristo, é na mesma medida que começamos a compreender a igreja. E na mesma medida esse pequeno apêndice que poderíamos chamar do mistério do matrimônio, porque o matrimônio não é outra coisa a não ser uma representação, uma representatividade em uma forma miniaturizada do mistério de Cristo. Cristo no corpo de Cristo. Cristo formado na igreja. Então, quando você, irmã, quiser entender de que maneira você deve se portar diante do seu marido, além das Escrituras, que as Escrituras que vão te ensinar, você dá uma olhadinha para a igreja. Você tem que ser exatamente como é a igreja, em relação ao filho. Quando você, marido, quando nós, varões, quisermos entender de que maneira devemos nos portar diante das nossas esposas, nós precisamos pegar todos os exemplos do nosso Senhor. Como o nosso Senhor é assim também que nós devemos ser. Não existe um padrão menor do que esse. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 5, ele estabelece assim como. Essa pequena palavra estabelece um padrão altíssimo de qualidade. Não é? As mulheres sujeitam aos vossos maridos assim como. Ele não te dá um padrão pequeno. Não é uma questão só de obediência. É uma questão de submissão, assim como o filho foi sujeito ao seu pai. Assim também nós devemos ser sujeitos uns aos outros. Então nós vamos voltar para esse pequeno tempo que nos resta ainda e vamos avançar um pouco mais, porque nós demos alguns passos, pelo menos 3 atrás, e chegamos até Deus mesmo. Entendendo que a partir daí agora estamos, com a ajuda do Espírito, autorizados a compreender porque esse é o grande mistério e esse é o grande desafio para nós. O grande desafio para nós não é aprendermos sozinhos, é aprendermos com. Por isso que Paulo ora para que os irmãos fossem fortalecidos no homem interior, e você vai descer no texto de Efésios capítulo 3, que eu estou mencionando, desde o versículo 14, e ele menciona essa palavra de aprender com. Depois nós vamos olhar isso mais detidamente, porque o maior dos chamamentos que nós podemos ter, irmãos, é esse, de caminharmos juntos. Quando Deus fala em família, nós lemos ontem. Na sua expressão, tem que ser muito cuidadoso, porque ao expressar sobre Deus, o Deus Trino, é algo muito complexo, não se pode falar qualquer coisa. Então, até dizer que na constituição de Deus é perigoso dizer. Mas dizer na forma que Deus é, ele já tem, na sua essência, ele já tem a forma familiar. Deus é Pai, Filho e também é Espírito. Por que você acha que você é pai? Por que você acha que você é filho? Porque Deus quer fazer com que você entenda os seus mistérios. Então, ainda com toda a limitação que o pecado nos impôs, mas agora na regeneração e no habitar do Espírito, é possível sim termos alguns vislumbres do propósito eterno de Deus a partir da paternidade, não é? A partir da filiação, compreendermos a Deus nas relações. Você ganhou uma esposa e filhos, dos que ganharam filhos, você ganhou porque você precisa entender as relações da Trindade. As relações da Trindade são as mesmas relações que precisam ser vistas por esse organismo que manifesta a imagem, como nós vemos ontem. O Filho precisa ser manifestado.
não é? Nesse organismo coletivo, porque é multiforme sabedoria. Deus já não vai atrás de um homem nem de uma mulher. O maior desafio é um corpo. E para que haja realidade a nível de igreja, precisa então começar a ter realidade a nível de família, não é? Você quer ver como nós podemos praticar a vida da igreja? Começando a praticar a vida de família. Se não há realidade familiar, não haverá realidade a nível de igreja. Só que o tema ele é muito complexo. Por que é complexo? Porque quando nós ouvimos que Deus tem uma vontade, rapidamente, é uma coisa inerente a nós. Nós oramos e falamos, Senhor, deixa isso que aqui em Joinville não precisa mais. Vai para o Rio de Janeiro ou para qualquer outro lugar, que aqui nós resolvemos os nossos problemas. Nós sabemos como fazer. Irmãos, nós não sabemos como fazer. Porque a família é sim uma instituição que está estabelecida na terra. Mas essa mesma família que está estabelecida na terra, antes se deu um novo nascimento nos céus. Ela é a família de Deus. Assim como a igreja não sobe da terra, a Nova Jerusalém, ela desce dos céus. Por que ela desce dos céus? Um tipo claro de que não vem das mãos dos homens, vem das mãos de Deus. O que sobe da terra é Babilônia. O que sobe da terra é isso que estão fazendo agora, inclusive muitos irmãos envolvidos, juntando as religiões, né? Porque quem sabe realmente se todos os caminhos levam realmente a Deus, o universalismo entrando e tantas outras heresias entrando, e muitos irmãos, inclusive irmãos no passado, que eu não tenho liberdade de citar nomes, mas irmãos que sempre demonstraram retidão diante do Senhor, diante do povo do Senhor, sempre representaram o Senhor, edificaram a igreja nos seus respectivos ministérios. Agora está dizendo que tudo na mesma panela, no final tudo vai agradar a Deus. Mas a Nova Jerusalém não nasce das relações humanas terrenas. A Nova Jerusalém, ela desce das regiões celestiais. E depois que nós nascemos de novo, nós somos da família de Deus. Por isso que quando Tera, pai de Abraão, morre, é estranho você entender por que Deus chama Abraão exatamente depois que o seu pai morre. É porque não é uma questão de família natural, não é uma questão de parentela. É uma questão da família de Deus. Então o capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis é exatamente o que você vê. No momento em que Tera, seu pai, morre, o Senhor já havia chamado Abraão e agora o Senhor vai falar com ele de novo, que ele deve sair da sua terra, ele é o filho mais velho. Não seria ele que deveria assumir essa parentela? Mas não é. O assunto de Deus não é multiplicar o velho homem. O assunto de Deus é a manifestação da sua imagem. Manifestação dessa imagem produzida em muitos filhos, a fim de que ele não seja apenas o unigênito, o único gerado, ele seja também o primogênito, o primeiro de uma grande raça, que é semelhante a ele. Todos estão muito parecidos com ele, mas de todos esses parecidos, onde está o protótipo? Onde está o modelo? Não é? Onde está o modelo para que todos esses pudessem sair exatamente como aquela forma? É ele, o Filho de Deus, o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Então ele manda Abraão sair da sua parentela, da sua terra, sair do meio da sua parentela para uma outra situação. Porque Abraão vai ser uma grande nação. O Senhor vai falar para ele, de ti, não é isso? Quem lembra? A partir de ti. Uma grande nação. Deus quer uma família, a partir de Abraão, para abençoar as famílias da terra. Então você vê, não é a família de Abraão que vai ser usada, ele vai sair da sua família para a família que Deus vai estabelecer a partir da sua obediência. Então nós vamos voltar para Gênesis, não temos como voltar atrás dos pontos que estivemos mencionando. Os irmãos que desejarem depois, parece que está gravado, podem observar outros detalhes. Estivemos vendo a expressão, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, ouvimos um pouco sobre esse tema de imagem, agora conforme a nossa semelhança.
Então vamos falar um pouquinho desse assunto importante chamado semelhança. Está aqui de forma tipológica, mas com muitas realidades neotestamentárias, fartos números de versículos para nos mostrar um princípio muito maravilhoso na palavra de Deus. Se Deus quer uma imagem, Ele precisa fazer um homem que tenha espírito assim como Ele tem. Nenhum outro ser tem espírito, pelo menos é o que nas minhas escrituras dizem. Só você tem espírito. Porque no Novo Testamento alguns textos vão ser acrescentados nesse tema ao dizerem, Paulo no capítulo de Romanos 1:9 diz, Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho. Então o serviço a Deus é no espírito. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Já não é uma questão de tocar e nem de cantar. É uma questão de adorar, é uma posição. Já está longe de ser alguma coisa relacionada a abrir a boca. Abrir a boca depois, tocar depois, instrumentalizar depois, fazer tudo depois. Mas a nossa posição diante dele precisa estar correta, porque Deus é espírito. Então, ele busca os que o adorem em espírito. Você vai ver muito desse princípio no Novo Testamento. Então, se Deus, nós já vimos que a imagem que aparece no Antigo Testamento, falando do Filho, no Novo Testamento aparece Paulo, por exemplo, no capítulo 1, versículo 15 de Colossenses, Paulo diz que ele, se referindo ao Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Paulo também fala aos Coríntios, né, que ele é a imagem de Deus e também é sabedoria de Deus. Então, se Deus está colocando na terra, desde o Gênesis, nas sementes da criação, Deus está colocando uma família para representá-lo. Por que nós estamos falando assim? Porque já temos esboçado um pouco o tema desde ontem. Se Deus tem colocado uma família para representá-lo, porque de façamos o homem à nossa imagem. Você sabe que só que a imagem de Deus é o Filho de Deus. Então, por que Ele quer que esse homem tenha uma imagem? Porque Ele vai multiplicar esse gênero. E falávamos aos irmãos, não é uma questão de macho e fêmea. Não façamos o macho, depois vamos fazer a fêmea. E nem mesmo, vamos fazer o macho, se der certo, ótimo. Se não der, a gente joga fora. Façamos o homem, façamos o gênero humano. Porque depois você vai ver o texto dizendo, e Deus os abençoou. O versículo 7 diz, e criou Deus o homem à sua imagem de Deus criou. Aí diz, macho e fêmea os criou. Então você já está vendo claramente o aspecto de família aqui. Está muito claro para nós. Mas família para quê? Para viver bem. Família para ser feliz. Não é? Aí entra esse tipo de teologia que realmente não nos interessa. Porque, irmãos, não existe maior alegria do que a alegria de cumprir a vontade do coração de Deus. Não existe maior alegria, por isso que o nosso irmão mencionava agora há pouco, quando ele se sentia, não é, na sua ainda jovialidade, capaz de não permitir, olha que eu estava com vontade de ir ao banheiro antes dele falar e eu fiquei quietinho lá. Na sua ainda jovialidade, na sua experiência, não é, na sua pequena experiência, olha como isso fala algo. Uma pequena experiência, mas olha como isso fala algo. Porque o verdadeiro prazer, ele marca-nos para sempre. E o verdadeiro prazer de um filho é satisfazer o coração do seu pai. Aí está o suprassumo, a quinta essência da ideia de família. Se somos famílias para o nosso Pai, para o nosso Deus. Não é para a nossa satisfação. Lembro de um caso de uma irmã que não conseguia engravidar. Por muitos anos. Os irmãos oraram por essa irmã. Sabe o que aconteceu? Ela engravidou. Depois que ela teve o seu filho, ela nunca mais esteve entre os irmãos. Nós sempre, ou quase sempre, pode ser que isso não seja uma realidade aqui em Joinville, pode ser que isso seja para um outro lugar, mas quase sempre nós somos voltados para nós mesmos. Se é família, é nossa família. Se é mulher, é a minha mulher. Claro, é a sua mulher. Mas lembre-se bem, antes de ser a sua mulher, ela é filha de Deus. Não é? Antes de ser o seu marido, ele pertence
a Deus. Os seus filhos também pertencem. E nem importa o contexto no qual eles possam estar nesse momento. Confie em Deus. Confia no Senhor. Continue orando. Continue consagrando a sua vida pela vida dele. Derrama-te pela vida dele ou pela vida dela. Né? No tempo da oportunidade, no Kairós, no dia da visitação de Deus, né? O Senhor pode estar trazendo de volta aquilo que foi perdido. Assim como nós perdemos muitas coisas em Adão, todas elas, sem exceção, foram recuperadas em Cristo. Recebemos novamente a imagem para essa maravilhosa representatividade. Adão perdeu, mas Cristo venceu. E se Cristo venceu e se agora estamos nele, nós nem sequer podemos dizer vamos vencer. Em Cristo já somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando ele fecha para nós, traz para nós o assunto da semelhança, irmãos, muito provavelmente o Espírito Santo queira dizer para nós que é impossível haver imagem de Cristo nessa terra, a partir da vida das famílias, sem que primeiramente Deus crie nesse homem, ou crie nesse gênero que ele está acabando de produzir, algo chamado Espírito. Porque Deus dá Espírito ao homem, porque Deus é Espírito. E essencialmente o que Ele quer comunicar a nós, Ele começa a nos comunicar no Espírito. Por isso que Paulo servia no Espírito, por isso que temos que cantar no Espírito, por isso que temos que ser espirituais, por isso que o governo do Espírito, essa é uma palavra ampla no Novo Testamento. Sempre vamos precisar, irmãos, do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa para nos dar poder. O Espírito Santo é mais do que isso. Nos dá poder também. O Espírito Santo é alguém que a Ele foi outorgado nos dar a condição de formar Cristo em nós. Esse é o maior, essa é a maior característica do seu ministério. Tem um tipo de oração, irmão, que é ouvida, pode ser ouvida em 5 segundos. Que oração é essa, irmão? Será se é minha casa nova? Não, irmão, essa você vai precisar continuar orando até que o Senhor te conceda. Essa eu não posso te enganar. Mas se você orar, Pai, trabalha o seu Espírito em mim, a fim de que Cristo seja formado. Irmão, talvez não dure 5 segundos para começar o processo. Porque isso não é vontade sua, isso é vontade de Deus. Por isso que depois passa a ser sua. Deus é maior interessado na formação da imagem do seu Filho em nós, porque Ele quer propagar essa imagem por essas famílias, Ele quer ganhar outras famílias, Ele quer seguir o seu propósito. Por isso que as instruções que nós observamos nos nossos irmãos no Antigo Testamento, quando eles caminhavam, e depois morreu Moisés, aí veio Josué, temos muitas menções, não temos tempo para mencioná-las todas, mas quando você entra e adentra o livro de Juízes, Josué morreu aquela geração, foram encontrar com seus pais, e sabe o que aconteceu? Aqueles filhos que ficaram, uma nova geração se levantou e diz o texto que não conhecia o Senhor. Juízes, capítulo 2, logo no início. E sabe o que aconteceu? Foram atrás dos Baalins, foram atrás de deuses estranhos. Por quê? Porque como família também temos o encargo não só de manifestar Cristo à medida do nosso caminhar na terra, mas também de perpetuar esse chamado na vida dos nossos filhos. Se nós pararmos de instruí-los, sabe o que vai acontecer? Depois da partida da nossa geração, eles podem ser uma geração que não conhecia, ou que não conheceram o Senhor, eles não conheceram o caminho dos seus pais, eles não viram aquilo, eles não viram o preço que os seus pais passaram ou pagaram. Então eles vão atrás de deuses estranhos. Impossível de acontecer qualquer outra coisa. Se não conhecer o verdadeiro, fatalmente é enganado pelo falso. Mas então as responsabilidades que o Senhor nos traz é de que não somente devemos expressar a imagem de forma coletiva, mas também devemos treinar os nossos filhos para que eles possam ser, não só nessa geração, mas quando nós fecharmos os nossos olhos. Eu ouvi alguns depoimentos do Marcelo nessa manhã, nessa tarde,
que muito me alegrou, os depoimentos que me alegraram, acerca do seu pai, da sua fidelidade, da sua caminhada, que marcou o nosso irmão, provavelmente marcou também o irmão e os demais filhos. Porque pode ser que ele não tenha deixado muitas heranças, mas deixou a principal de todas. Porque herança Marcelo vai ter lá, tá, a herança destinada a ele já tem muita coisa, já tem. Nós podemos até repartir, viu, Marcelo? De tanta coisa que você já tem, ainda que não vai receber agora, vai receber um pouquinho mais na frente. Assim que o Senhor faz, o Senhor quer galardoar, o que podemos fazer? Ele nos deu tudo e ainda quer nos presentear por alguma coisa pequenininha que fizemos aqui. Ele fala, não, eu vou pagar você por isso, não vou ficar te devendo nada, Senhor, mas o Senhor já deu tudo. E até o que faço é fruto do seu próprio trabalho em mim. Não, mas eu quero pagar assim mesmo. Assim, então vamos fazer o quê? Vamos receber. Graças ao Senhor pelo seu coração e pela sua bondade. Não é aquele Deus do hipercalvinismo que joga a gente no inferno. Não tem ninguém no inferno por conta de Deus, irmão. Ainda não foi inaugurado ainda. Mas no Hades não está ninguém por conta de Deus. Deus deu o seu próprio Filho. Pense nisso. Não é uma questão de soberania, é uma questão de caráter. É uma questão de amor profundo que nós não conhecemos. E que o hipercalvinismo supralapsário tampouco conhece. Somos nós que, seres humanos, que vamos caminhando com as nossas pernas e Deus vai insistindo. Eu não quero. É isso que acontece. Deus é amor. E graças ao Senhor que Ele tem nos reunido nessa tarde, porque Ele quer sempre comunicar algo mais do seu caráter a nós, a fim de que essa imagem possa ser produzida. Então o assunto do Espírito é esse, irmão. Nós, como cristãos do Novo Testamento, nós precisamos aprender esse caminho do que é a vida no Espírito. Semelhança. Temos um Espírito porque Deus é Espírito. Impossível, irmãos, ser projetada em nós a imagem do Filho de Deus, se não há exercício, se não há uma espécie de academia espiritual da vida no Espírito, se nós não cultivamos a vida do homem interior. Impossível ser formado Cristo em nós. É uma das principais características do trabalhar de Deus. Ele precisa abrir os nossos olhos para que possamos ver com clareza. Existem outros aspectos, existe a cruz, a palavra, mas aqui ele fala de semelhança. Me parece estar falando de Espírito, porque ele deseja que essa imagem seja produzida, mas se não há comunhão, se não há vida com ele, irmãos, é uma questão de natureza, você entende? Ele está comunicando natureza para você, para que ele veja em você algo que ele quer ver. Ele não dá uma série de mandamentos para você, não é uma lista de coisas que ele está nos dando. Ele nos deu uma pessoa. Se ele nos dá uma pessoa, é porque essa pessoa é para relacionamento, porque Deus é família. E a família já começa no seu novo nascimento. Você, sem entender, você já está constituído de uma forma familiar. Por que isso? Porque o Pai veio habitar em você. O Filho está em você, no Espírito. Você só creu, você só recebeu pela fé. E tudo já está aí. As pessoas da Trindade já estão aí. Então é impossível nós caminharmos a nível de família ou atendermos esse chamamento que temos se nós não entendermos que a nossa vida espiritual é vital. A palavra vitamina, me lembrei agora por causa da palavra vital, que são as aminas, que são aquelas coisas que o seu corpo não consegue produzir. Produz os hormônios, né? Mas não consegue produzir as vitaminas. Você precisa ingeri-las. Deixa essa borboleta para você não se perder no que está se falando. As aminas, que são tão necessárias, elas são acrescentadas, né, a palavra, o vitamina, porque elas são vitais. Elas são altamente necessárias. Assim também a vida no Espírito. Ela é altamente necessária para nós cumprirmos o nosso chamamento. Nenhum homem vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Falávamos, irmãos, não é uma questão de dar rosas, é uma questão de entregar o seu lado, é uma questão de entregar a sua vida assim como Cristo entregou a sua. Nenhuma mulher vai conseguir se sujeitar e respeitar o seu marido
a menos que ela seja fortalecida no seu homem interior. Por isso que a vida de relacionamento, a nossa vida, irmãos, de relacionamento, o nosso a sós, deixa eu tentar ser bastante pragmático aqui, o nosso a sós com Deus é tão importante, irmão. Irmãos, me perdoem, os fracassos da igreja, eles não estão relacionados a outra coisa. Os fracassos da igreja, eles estão relacionados a uma igreja que não entendeu que não pode caminhar sem a sua vida diária, não é? Do cultivar da presença de Deus, seu Pai. Esse é o nosso problema, irmão. Sabe o que ocorre? O nível da água baixa e as pedras do fundo do rio começam a aparecer. Aí sabe o que a gente faz? Nós queremos começar a arrancar as pedras. Nós queremos navegar. Mas a maré baixou e as pedras apareceram. Você consegue tirar pedra de rio? Ou de mar, onde você estiver navegando? É isso que nós fazemos a nível de família. Nós queremos mexer nas pedras. Porque nós queremos passar com o nosso barquinho. Mas o que o Senhor vai nos ensinar? Que é impossível se retirar pedras do fundo do rio. O que é necessário é que o nível da água seja elevado. O nível da maré precisa subir nas nossas vidas, irmãos. É aí que as nossas famílias vão começar a serem colocadas em ordem, na devida ordem. Por isso que no início, no propósito de Deus aparece aqui. Ele quer uma imagem. Então, para ele projetar essa imagem, ele precisa nos dar uma semelhança. Por isso que você vai ver que os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que são citados nas Escrituras, de que maneira eles são citados? Do que você vê que mais chama a sua atenção? Me veio, já passou aqui a vida de Abraão. Uma palavra que o Senhor falou para Abraão. Anda em minha presença. E o quê? E ser perfeito. Nós queremos ser perfeitos a nível familiar, mas sem andar na presença, sem ter uma vida de exercício do homem interior, uma vida de espiritualidade, o cultivo da vida espiritual, não tem como, não. Por que não tem como, Roger? Porque a família não é da terra, ela é dos céus. Se eu ando na terra, eu vou ter os frutos próprios da terra e não os frutos das regiões celestiais. Quando você vê Moisés vai receber uma grande incumbência, como cada um de vocês, varões e também varoas, porque cada um tem o seu próprio papel, e também os filhos. Quando Moisés vai receber uma grande incumbência, aquelas tábuas e todo aquele contexto que você conhece, o Senhor chama Moisés e fala, Moisés, sobe ao monte. E diz assim para Moisés, e fica lá. Capítulo 24 de Êxodo. Moisés sobe ao monte e fica lá. Quando Moisés desceu desse monte, os irmãos conhecem a história, depois de muito tempo, o que aconteceu com o rosto de Moisés? Você está vendo o que é a imagem? Imagem é testemunho, imagem é caráter, imagem é a expressão da glória, que é Cristo. Era isso que aconteceu com Moisés. Então tinha que ter o que sobre o seu rosto? O que tinha que ter sobre o rosto dele? Para que não vissem a glória do seu rosto. Você está vendo o que acontece? Não é uma questão de nós tentarmos de alguma forma nos autoedificar para que haja um brilho no nosso rosto. Não, é da presença de Deus que vem esse brilho. Não é nem com a edificação que nós mexemos, é a nossa comunhão com Deus, é que nos leva aos processos de edificação da casa, da família, da igreja e introduz o reino, que é a esfera de domínio, porque é um outro assunto aqui, e o assunto vai avançando. Deus quer propagar a imagem, porque essa imagem que é o seu filho, é a esfera de domínio de Deus. Onde está o seu filho, aí está o reino. Onde está o filho, está o reino. O filho é o rei, ele é o rei de um reino. Onde está a sua presença, aí há a presença do reino. Por quê? Porque há a presença do rei. Então olha o que ele está fazendo conosco. Primeiro nos dá uma grande incumbência. Nós falamos, Senhor, já entendi, mas como é que eu faço? Como é que você faz? Anda em minha presença, então ser perfeito. Depois em Moisés sobe ao monte e fica aqui. E você pode, nós vamos passar a noite aqui citando muitas experiências que vocês mesmos conhecem. Qual era a de Jesus, por exemplo? Quais eram as experiências de Jesus?
Quando ele vai escolher 12 homens, o que ele faz? Ué, ele é Deus, ele conhece quem é, quem não é para escolher, não, mas ele não está escolhendo como Deus. Ele está andando como homem, não é? Mas ele é um homem espiritual. Ele é um homem, mas é um homem espiritual. Então ele sobe aquele monte e passa uma noite em oração. Quando você vê os profetas da mesma forma, quando você vê Ageu, nosso irmão citava o livro de Ageu ontem, quando você observa o que ocorre em Ageu, eles estão perdidos lá nas suas próprias coisas, as famílias perderam o sentido, porque agora estão voltados para suas casas estucadas, e o profeta precisa ser usado com as palavras do Espírito, na época, dizendo: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Onde que começa, irmãos? A edificação no monte. E o que é monte, irmão? O monte fala da presença de Deus. O monte fala dos lugares celestiais. O monte fala dos lugares onde as coisas acontecem com efetividade. Eu não sei quantos anos alguns de vocês têm caminhado, mas se nós insistirmos com coisas que não edificam, irmãos, isso vai nos cansar e vai nos cansar. Nós precisamos ser efetivos nas nossas ações. A igreja precisa ser efetiva, a igreja precisa ter feedback, precisa ter retorno de edificação naquilo que ela se envolve. Ela não pode se envolver com coisa que não dá nada. Aí amanhã inventa festival de pipoca. Ah, mas agora acabou a pipoca. Bom, então vamos fazer o festival de sorvete. Ah, mas agora acabou o sorvete. Bom, então vamos inventar alguma coisa. Dente de ouro, o que você acha? Ah, tá bom. Ó, irmão, respeita, porque muita gente teve dente de ouro. Tá bom, irmão, você pode até aparecer um dente de ouro em você, mas a questão é que dente de ouro não faz parte do propósito eterno de Deus. Você pode ficar com dente de ouro e ficar na disciplina dispensacional. Inclusive eu que estou falando. Não nos interessa dente de ouro, nos interessa o caráter do Filho de Deus. É isso que tem que queimar o nosso coração. Porque foi para isso que nós estamos aqui. Assim como Esther. Será que Esther achou que estava lá somente para... Puxa vida, caiu do céu o varão, né? Não, não tinha nada a ver com cair do céu, não. Tá bom, houve todo aquele processo, casou e tudo mais. Vocês lembram das palavras? De uma frase muito importante desse livro? Para esta hora você está aí. Nós estamos aqui para esta hora, para que Cristo seja formado em nós, nas nossas famílias, para que haja testemunho, para que haja expansão de testemunho. Por isso que ele instituiu família. Ele não pode instituir uma pessoa, nenhum homem. Ele tem que instituir um gênero, porque a sua vontade é espalhar, é encher a terra, como diz Abacuque, o profeta Abacuque, no capítulo 2, fala que nesses dias a terra seria cheia do conhecimento da sua glória. Não que a sua glória não esteja em todos os lugares, porque Ele é Deus. Em todos os lugares está a sua glória. A questão é se há conhecimento dela. Então nós fomos colocados aqui com essa incumbência de encher a terra desse conhecimento. Ou seja, a família efetivamente não é para nós mesmos. É uma mordomia que nós recebemos e nós temos que saber cuidar disso, para isso cumprir o propósito de Deus. Ouça essas palavras com carinho, irmão, que pode ser que não haverá tempo de ouvirmos novamente isso. Ouça essas palavras com carinho, com cuidado. A sua família foi instituída para cumprir o propósito de Deus. Por isso que quando Deus olha para a igreja, a única coisa que Ele quer ver é Cristo. Está vendo? Então, marido, se você quer ver alguma coisa da sua esposa, não reclame se você não plantou isso nela. Pega o exemplo do Senhor Jesus. Quando Ele quis ver algo, quando Deus quis ver algo na igreja, que algo Deus quis ver? O seu filho. Por isso façamos o homem à nossa imagem. Por isso, Ele quer ver a imagem. E para nós, irmãos, nosso coração deve se encher de satisfação por podermos fazer parte desse organismo que traz para Ele essa satisfação dele olhar para esse organismo, para esses muitos irmãos conformados à sua imagem e se sentir satisfeito. A nossa satisfação está nisso. E, irmãos, preste atenção nessa frase, que a nossa satisfação seja a satisfação de Deus.
nós estamos aqui para satisfazê-lo. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Quando você vê também, já vamos no nosso tempo, mas quando você observa Efésios, Gerson citava o capítulo 1 e o capítulo 5 de Efésios, nós mencionávamos aos irmãos que o capítulo 5, ele está muito mais relacionado ao aspecto horizontal do tema. Mas o capítulo 1 de Efésios está relacionado ao aspecto vertical do tema, não é? Então no capítulo 1 ele nos coloca em regiões celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, não traga isso para a terra, por favor, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e predestinou, e segue o texto. Então primeiro nos coloca em Cristo, semelhança, para que depois possa ser refletida a imagem. O capítulo 5 vai aparecer à medida que nós nos exercitarmos no capítulo 1. Não mexe no capítulo 5, não se encha de mandamentos que você não possa cumprir. Não se coloque debaixo da lei de Moisés. Tome aquela palavra, é a palavra de Deus para você e para mim. Mas preste atenção no mecanismo, na sua forma, na metodologia que Deus estabeleceu para que a palavra seja recebida. Às vezes nós falamos, irmão, nós precisamos ouvir e temos que praticar. Tá bom, você está correto. Agora, você sabe qual é a maneira de praticar? Quando você entra no capítulo 7 de Romanos, você vê um homem, não é, que deseja muito servir a Deus. No capítulo 6 ele aprofunda de uma forma maravilhosa acerca do velho homem, que nós morremos, que morremos com Cristo. Chega no capítulo 7, lamentavelmente ele diz que ele não é capaz, que a lei é espiritual, mas ele é carnal, vendido sob o pecado. Ah, mas como é isso? Se no capítulo 6 você falou tanta coisa boa, por que no capítulo 7... E diz um irmão assim, irmão, justamente o capítulo 8 veio depois do capítulo 7 e o capítulo 7 depois do capítulo 6. Fala, irmão, isso é redundância. Não, irmão, está correto, porque o que Paulo viu no capítulo 6 é a verdade no 7 é a verdade no 8. Só que no 6 são as realidades que estão postas em Cristo. No 7 é a experiência de um homem que ainda não entendeu o socorro do Espírito. Então ele entra em crise, porque ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer. É aqui que a sua prática vai para o buraco, querido. É aqui que a sua prática desce ladeira abaixo, a sua e a minha. Porque nós precisamos do capítulo 8. E como começa o capítulo 8? Quem lembra? Como começa, Marcelo? Como começa, irmãos, o capítulo 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que mais? Que não andam segundo a carne, porque a lei... Ah, então você vai observar. Deixa essa borboleta, irmão. Essa borboleta vai distrair a gente. Larga ela lá. O assunto é que o capítulo 8 fala do Espírito. É o capítulo 8 que nos socorre. É o capítulo 8 que faz o 6 ter realidade espiritual para nós. Não que não haja realidade espiritual. Né? Não vamos entrar naquela jogatina de palavras. Não, irmão, aquilo lá era logos, isso aqui é rema. Não. Logos e rema é a palavra de Deus. Independente se ela foi inspirada para um momento específico, independente. Ela é a palavra de Deus. Não é? A questão é que no capítulo 7, Paulo está debaixo de uma lei. E no capítulo 8, é uma outra lei. Se você estudou direito, você vai entender o que eu estou falando. Quando você precisar estabelecer uma lei, quando você precisar quebrar uma lei, você só pode quebrar ela com outra. Então, o que Deus fez? Para tirar a lei, né? Para retirar o princípio da lei do Antigo Testamento, ele estabeleceu uma outra lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado, da morte, etc. Então, o socorro do Espírito, irmãos, está ligado a esse assunto da semelhança. Não há imagem. É como se fizéssemos um reto projetor aqui. Você precisa projetar uma imagem lá. Aí você coloca o reto projetor aqui. Você coloca aqui um papel, não é isso? Plástico, com alguns desenhos. O que você quiser projetar lá, você tem que colocar aqui. Assim é. À medida que nos relacionamos com Ele, em espírito, a imagem começa a ser vista ainda no rosto.
Por isso que tem irmãos que você chega perto e fala, Senhor Jesus, esse irmão, essa irmã não falaram nada, mas eu sinto até a presença de Deus em estar perto dele. Isso é um anjo? Não. É um homem. Come arroz e feijão igual você. Só existe uma diferença. Ele exercita o homem interior. E por isso que Paulo, no capítulo 3, a partir do verso 14, ele fala assim, por essa causa estou de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe qual era a oração dele, de joelho? Para que os irmãos fossem fortalecidos no homem interior. Ele usa a palavra corroborados, lembra disso? Nós precisamos ser fortalecidos, irmãos. Se não formos fortalecidos, vamos ficar com essa conversa de que temos que ser, mas não entramos nunca. Uma coisa é você ver o reino, outra coisa é você entrar nele. Nós precisamos dar mais esse passo, irmãos, para essa realidade espiritual. E sabe quem é a realidade espiritual? O Espírito. É Ele a realidade espiritual. É Ele que produz isso em nós. Você quer ser uma bênção? Se relaciona com Ele. É com Ele que estão todas as realidades da vida espiritual. Por isso que chamamos de vida espiritual. Por isso que chamamos de crente espiritual e crente carnal. Porque um se volta ao Espírito e outras modalidades da vida natural. Então, esse assunto de semelhança eu vou deixar para vocês meditarem depois, mas mais do que meditar, que o Senhor nos ajude a entrar nessa realidade. Exercício da vida no Espírito. Quando a gente marca um churrasco, aparece 650 numa congregação que só tem 30. Mas quando nós falamos, irmãos, nós vamos nos reunir para orar. Ah, papai, o irmão deu o anúncio para os 30. Não tinha mais de 30. Mas só vieram 2, só vieram 3. Irmão, nada anda. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos empurrando locomotiva na areia. Não tem trilho, não tem pavimentação o que nós fazemos. Muitas localidades que simplesmente não sabem nem mais para onde ir. Não, mas temos a palavra, está tudo direitinho. Igual os Brethren, os irmãos unidos na Inglaterra. Se você participar de uma reunião, um irmão recentemente veio de lá e pôde testificar disso. Se você participa de uma reunião, eu falei, irmão, tudo está absolutamente correto. Na maneira de partir o pão, na maneira disso, na maneira... Não tem nada que você possa chegar entre os irmãos e dizer, irmão, está faltando um negócio aqui. Lá não falta absolutamente nada. O Senhor tenha misericórdia de mim do que eu vou falar. Parece, pelo testemunho daquele irmão, que parece que falta algo, que parece que esse algo é o Espírito. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Nós estamos no tempo do Espírito, no ministério do Espírito. O Espírito quer nos usar, o Espírito quer edificar Cristo em nós, o Espírito quer nos levantar em muitas situações, o Espírito quer nos libertar. Tem muitas coisas que o Espírito deseja fazer, mas fica longe. O Espírito é sensível, irmão. O Espírito é sensível. Não tem nada que você não dependa do Espírito para fazer, porque não existe efetividade. É Ele quem aplica, não somos nós. Você vai cantar, você depende do Espírito. Você sabe cantar, mas você não consegue nem abrir a boca. Você sabe tocar, você sabe fazer tudo, fica tudo perfeito, mas parece que falta algo. Exercício do homem interior. Por isso que Paulo está de joelho. Poucas vezes vi aquele homem nas Escrituras de joelho. Ele está de joelho pela causa do mistério de Cristo, que é o contexto de todo o capítulo 3 de Efésios. E ele fala, para que Cristo, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda fortalecimento, que sejais corroborados no homem interior. Olha a oração dele. Paulo sabe que tudo tem que começar no Espírito. E oxalá que não acabe na carne, que permaneça no Espírito. Então, à medida que nos relacionamos no Espírito, é à medida que vamos ser mais fortes, irmãos, é à medida que vamos entender os processos moldadores do mesmo Espírito. Às vezes você não entende o que está acontecendo. Já aconteceu isso na sua vida? Não estou entendendo, Senhor, não estou entendendo. Eu reúno no domingo, eu vou na reunião de quarta, a reunião das senhoras eu estou presente, eu não falta uma reunião dos vários. Não é uma questão de reunião.
É como a questão de Jó, não era uma questão de pecado, era uma questão de justiça. Deus queria mostrar uma outra coisa para Jó e Ele também quer mostrar outras coisas para nós. E nós não entendemos. Por que não entendemos? Porque nós não comungamos. Nós em muito perdemos esse caminho, irmão. Ou a gente é extremamente pentecostal, ou somos tradicionais até a orelha. Irmãos, se alguém te chamar de místico, não entenda isso como uma ofensa. Nascer de novo é místico. Nascer de novo é místico. É que quando se fala místico hoje, se você pegar a história dos místicos, a linha que vem dos místicos, você vai citar Orígenes, João da Cruz, você vai passar até por Madame Guyon, por Jasper Lewis, você vai passar por Padre Fénelon. Padre, irmão, o que você falou? Padre Fénelon. E tantos outros no passado. Lê a história deles, vê se você vai encontrar desequilíbrio. Mulheres e homens que andaram com Deus. É que místico hoje é uma coisa totalmente diferente comparado ao que se viu de místico na história. Mas nós somos um povo dos céus, nós não somos um povo da terra. Sabe por que nós colocamos os pés na terra? Porque o testemunho dos céus precisa descer para a terra. E aí Deus escolheu-nos como famílias para fazer isso. Mas nós não nascemos na terra, nós somos cidadãos dos céus. Nascer de novo é místico, lembre disso. As nossas relações com o Espírito precisam ser aprofundadas para que a formação de Cristo comece a ser algo até visível em cada um de nós. Então, vamos voltar ao texto. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele acrescenta, e domine. Falávamos aos irmãos, então, que Cristo é a esfera de domínio de Deus. Você está acompanhando bem o texto aqui? Você está vendo que ele faz um homem, um gênero, à sua imagem. E quando ele faz a imagem, né, ele usa a expressão, e domina. Por que ele quer dominar? Por que ele quer dominar? Porque existem coisas que precisam ser dominadas. Depois do pecado, que o pecado entrou, o homem, até para uma guimba de cigarro, coitado, ele fica escravizado. Mas é ele quem tem que exercer domínio. Não é? Então, à medida que Cristo vai sendo formado em nós, sabe o que ocorre? Começa a entrar na área, na vida da nossa família, as esferas de domínio. Aí você vai entender que você é cabeça do seu lar, sim, mas sobre você também existe um cabeça. Ou seja, você é cabeça porque Cristo é o seu cabeça, senão você não vai passar de um cabeçudo. Você não pode quebrar, nosso irmão nos lembrava ontem, você não pode quebrar a cadeia de autoridade que está estabelecida por Deus. Deus é o cabeça de Cristo, não existe nenhum problema nessa relação entre Deus e Cristo. Mas se eu, como marido, como cabeça da minha família, se eu não me submeto ao meu cabeça, então eu não tenho como ser cabeça da minha esposa. Não é? Porque na verdade você vai ver que a única na cadeia de autoridade que não tem cabeça própria é ela. E por isso a ideia de se cobrir, porque não tem cabeça. O seu cabeça é o seu marido. E o seu marido, na verdade, não é só marido, ali não está se falando nem de assuntos relacionados à graça. O assunto ali não é nem de irmãos e de irmãs. Fala de homem e de mulher. É uma ordem que Deus estabeleceu na criação, faz parte do governo de Deus. O diabo que quer alterar isso, nós sabemos. Mas nós não estamos aqui para fazer a vontade do diabo, nós estamos aqui para nos submeter à ordem que Deus estabeleceu na sua criação. Então devemos aceitar sim o fato de que assim como o marido é a cabeça da esposa, concomitantemente, Cristo é o seu cabeça. Então se essa ordem de prioridade, da cadeia de autoridade de Deus não for quebrada, isso vai chegar até os filhos. Essa é a mulher agora que também vai ter autoridade para trabalhar com seus filhos. Esse é o homem que também vai ter autoridade para ajudar a sua esposa e os seus filhos. Por quê? Porque ele está sujeito ao seu cabeça. Ele não interrompeu a ordem. Então você vê que Deus, Cristo no homem, Cristo na mulher, Cristo nos filhos, Cristo na família.
mas não só na sua família. À medida que Cristo invade a sua família, sabe o que ocorre? O perigo qual é? É de encontrar outras famílias. Aquilo que aconteceu com Abraão. Sai da tua parentela, Abraão. Ah, mas eu gosto tanto daquele churrasquinho do papai. Você já viu isso? Aquele churrasquinho que acontece lá na roça, que todo mundo no domingo tira a roupa, bota uma bota, põe uma bermuda e vai lá para a roça, chega lá e encontra a parentela, lá tem espírita, lá tem macumbeiro, tem crente, tem evangélico, tem todo tipo. Irmão, Deus te tirou dessa família para estabelecer a família dele. E o que você tem em relação à sua família segundo a carne, naturalmente, deve arder o encargo no seu e no meu coração de ser para eles um exemplo de Cristo, para que eles também façam parte dessa família, porque eles estão correndo risco. Os que não receberam a Cristo estão correndo risco. Não sabemos o dia da manhã o que vai acontecer com aquela querida tia, ou aquele querido irmão que você tem. Você ora por ele ou você só come churrasco com ele? Não estou falando isso para vocês, está sendo gravado, isso é lá para o outro lado do Brasil. Às vezes nós temos relações de parentescos que nós confundimos com família. O que eu quero dizer para você é que Deus te tirou assim como tirou Abraão. Tirou do meio do contexto da sua família para estabelecer a família dele. Você faz parte da família dele. E o seu encargo, o meu encargo, é trazer as realidades da vida que nós provamos, trazer agora para a nossa família. Não traga isso para um campo social, não. Não tem nada com social isso. Isso tem a ver com o encargo de a imagem não ser detida em nós. O amor de Deus que chegou até você ficar retido em você. É na sua família, mas também é nos parentescos, nas famílias da terra. Abençoar as famílias da terra. Isso faz parte do propósito. Então preste atenção nessa palavra. Domínio. 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 Quanto mais Deus aumenta as famílias dos irmãos, quanto mais Cristo vai sendo formado nessas famílias, mais área de domínio Deus vai tendo. Por quê? Porque é Cristo, não é uma questão só de família, é uma questão de Cristo. O texto então segue dizendo para eu poder terminar. Vou terminando. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. São as áreas e as esferas que o homem precisa exercer autoridade como gênero, como família. Como família. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, ou Deus lhes disse, frutificai. Preste atenção nisso, que isso é bastante importante. Nós vamos terminar com isso que é o fruto de Deus, que também é chamado em Gálatas 5 de o fruto do Espírito, que está relacionado à imagem, que está relacionado a comportamento, que está relacionado ao viver da família. Frutificai e enchei a terra. Você observa que não é encher a terra de famílias naturais, é encher a terra de famílias que frutificam. Amém? Que frutificam, que deem fruto. Preste atenção com carinho nessas palavras. Nós somos chamados como família para dar. Então se a gente fala assim, não irmão, olha, no domingo eu levo toda a minha família para a igreja. Você deve fazer isso, levar toda a sua família para estar congregado junto aos irmãos. Mas preste atenção, vai além o seu chamamento a nível de família. Você foi chamado para dar fruto. Frutificai. Enchei, crescei, multiplicai. É só multiplicar, irmão. Uma vez um irmão falou isso para mim. Falou, irmão, você pegou essa palavra só para você? Isso é para todos os moradores da terra, porque eu tenho 4 filhos. Ele achou que eu peguei essa palavra só para mim, porque tem 4. Eu falei, não, irmão, outros podem pegar também. Esse aqui, a família desse tem 5. E outros podem multiplicar. A questão não é multiplicar. Multiplicar não é difícil. Difícil é o encargo que temos que ter no coração, ardendo de que nós somos responsáveis por nossas famílias, homens e mulheres nas suas devidas e respectivos, seus devidos e respectivos encargos. Não é só o homem, a mulher também. Não é? E qual é o encargo principal? Que dê o quê? Fruto. Por isso a necessidade da imagem ser formada,
Não é? Por isso que Ele nos dá um Espírito, porque precisamos nos relacionar com Ele, porque Ele não está comunicando mandamento, Ele está comunicando natureza, Ele está comunicando a Ele mesmo. Não é uma questão de você obedecer mandamentos, é uma questão de você ser formado nele, para que Ele apareça em você e na sua família. Ele vai criar muitas circunstâncias, é um caminho salpicado, como dizia o irmão Ni, de muitas feridas, sangue de muitas feridas, que é um processo doloroso. Porque, irmãos, quando eu reconheço que eu tenho uma família, a única coisa que eu quero fazer é o melhor para essa família. O melhor é colocar meu filho na universidade, ele vai ser médico, a minha filha vai ser isso, assim, pesquisadora lá nos Estados Unidos, ele vai falar o inglês britânico, porque dos Estados Unidos é fraco, ele vai fazer, a gente fica nessas loquacidades. Nós temos que preparar os nossos filhos para a geração seguinte, porque daqui a pouco você e eu vamos fechar os olhos e você acha que vai viver 200 anos. Daqui a pouquinho, se o Senhor não voltar, você vai fechar seu olhinho, querido. Nós vamos estar felizes da vida lá no seu velório, no meu também, porque essas coisas já não assustam mais, assusta? Descansa aquele que dorme, não é isso que a Bíblia fala? Ou não? Irmão, isola, é isso? Eu não estou rogando praga, irmão. Só estou dizendo que nós já somos cidadãos dos céus. Amém? Já somos cidadãos dos céus. Amém? Amém, mas deixa eu por aqui mais um pouquinho, né? Então eu queria terminar com esse aspecto, irmãos, relacionados ao fruto, porque ele fala frutificai. Eu queria logo dizer de cara que eu não posso ver esse fruto de uma outra forma a não ser a pessoa do Filho de Deus. Ele é o fruto de Deus. Ele é o fruto de Deus. Vamos ver João capítulo 15. Acompanhem comigo, por favor. Eu vou terminando, são as últimas menções. Íamos entrar em Efésios 5, mas o tempo não nos permite. O Gerson também já fez algumas considerações. E quem sabe se pudermos ficar, pelo menos, com as partes mais importantes desse pequeno compartilhar acerca do propósito, não é? Do propósito, da importância do propósito que existe no coração de Deus acerca da família. E como esse propósito se dá, para que a gente possa percorrer num caminho onde a gente saiba o que está acontecendo. E não corra o risco de ir por outros propósitos e por outros caminhos. Vamos a João capítulo 15, vamos ver esses versos. Vamos ver aqui. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, olha, observa que ele já faz uma conexão da vara com ele mesmo. E se a vara e ele estiverem colados um no outro, assim como ele está no Pai, se a vara e ele estiver em relacionamento, o que ocasiona? Fruto. Está vendo o assunto de semelhança lá do Éden? Se estamos com ele, se a primeira coisa, se a ordem de prioridade da nossa vida é o exercício da vida espiritual, ou em outras palavras, é a vida de oração e de comunhão. Quando você vai para uma academia, o que você faz? A camarada quer ficar forte, não quer? Aí ele toma whey-proteína, isso? Que é proteína e outras coisas que ele toma lá, e ele começa a fazer exercício, não é? É igualzinho em relação ao espírito. Só que na carne ele fica forte, ele só fica musculoso, mas é um sepulcro caiado, né? Se ele não tem o Espírito Santo principalmente. Não tem nada dentro, só tem músculo por fora. Ele tomou proteína, Deus jogou a mensagem para o cérebro, quando ele começa a fazer exercício, ele manda a mensagem para o cérebro que ele quer músculo. Então você tem que dar proteína e o cérebro começa a processar para que dê músculo aí. A vida espiritual é idêntica, é uma forma para que a gente possa entender. Como ficamos fortes na vida espiritual? Quando exercitamos o nosso espírito. Poderíamos chamar da academia espiritual, não é? Como temos necessidade disso, irmãos. Mas então aqui ele vai dizer, o versículo 3, diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara, olha aí, irmãos práticos, olha aí os práticos, preste atenção, os irmãos que gostam de ser práticos, que precisamos ser práticos, mas cuidado com esses textos aqui para você não tropeçar. A vara pode dar alguma coisa de si mesmo? Você tem como ser prático em si mesmo? Não. Você tem que estar ligado o quê? A quê? A Cristo.
está em mim ou em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito. Está vendo, irmão? Uma coisa é Deus estar em nós, outra coisa é nós estarmos em Deus. Uma coisa é Cristo habitar em você, outra coisa é você habitar em... Por isso que ele fala, se estiver em mim e eu estiver... Ele está em nós? Está ou não está? Amém, ele está em nós. Estamos nele? Vamos pular essa parte. Às vezes, né? Às vezes estamos, às vezes não estamos. Às vezes estamos em lugares celestiais, mas às vezes pegamos a escada, descemos, andamos por aqui por baixo, ficamos perdidos por aqui. Então ele está falando para nós, volta para o lugar onde eu te coloquei. É lá o lugar onde você vai dar fruto. E ele segue. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Vê o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja o versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Olha aí o propósito, irmão. Vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos... Tudo que você pedir em relação a fruto, Ele vai conceder. Senhor, eu quero dar fruto. Ele está aí para te ajudar. Tudo que se pedir em relação ao fruto. Então preste atenção nesse assunto do fruto. Quando você chega em Gálatas, você observa que ali há uma relação de fruto. Cristo, para nós, fica muito claro que Ele é a essência desse fruto. E na medida que estamos com Ele, então esse fruto aparece. São as mesmas relações de semelhança e imagem. À medida que nos relacionamos com Ele, então começamos a refletir a sua imagem. Da mesma forma, à medida que a vara está ligada na videira, o que acontece? Começa a dar fruto. Então, mas esse fruto é a imagem. Esse fruto é o próprio Senhor Jesus. Quando você chega em Gálatas, no capítulo 5, sabe o que você vê lá? Você vê o que a Bíblia chama das coisas concernentes à carne, as obras da carne. E ela está colocada em plural, as obras da carne. E aí tem uma relação grande das obras da carne. Quando termina as obras da carne, aí entra aquilo que a palavra chama de o fruto do Espírito, não é? E aí bondade, fé, mansidão, temperança, lá está, né? Estão todos esses, tudo isso que é Cristo em nós. Mas por que está no singular? Você nunca parou para pensar nisso? As obras da carne estão no plural. Mas o fruto do Espírito, esse está no singular. Por que ele está no singular? Porque o fruto tem muito gomo, ele tem vários gomos. Se você pegar uma laranja, você vai ver que ela tem vários gomos. E assim é o Senhor Jesus, é a multiforme sabedoria. São as muitas formas desse Cristo. À medida que ele é formado em nós, começam a aparecer esses gomos, gomos de um mesmo fruto. Então o fruto, você vai observar que ele tem 4 características principais. Primeira coisa, irmão, do fruto que Deus deseja ver na sua família, para que também veja na sua igreja, para que também veja no seu reino, que é a expressão da vida de Cristo em nós. Primeiro aspecto desse gomo, o primeiro aspecto, ou o primeiro gomo desse fruto, que é Cristo em nós, o que começa a aparecer a partir de nós. Irmãos, às vezes nós gostamos de fazer obra, mas antes da obra existe a pessoa. Isso é uma coisa muito clara no Evangelho. Deus não manda ninguém fazer nada primeiro. Deus transforma primeiro a pessoa. Deus está mais interessado na pessoa do que na obra que a pessoa faz. O dia que essa pessoa for ganha por Deus, então ela vai fazer adequadamente as obras de Deus. Antes das obras, esse é o primeiro gomo desse fruto. Antes das obras está a própria pessoa. Sabe o que é isso? Caráter. Essa crise que nós temos de identidade na igreja, no mundo hoje. Irmãos, não importa o quanto você é capaz de fazer. Importa sim o quanto Deus é capaz de fazer em você.
O quanto de Cristo pode ser formado em mim e você, é isso que deve importar. Antes de qualquer obra está estabelecido a pessoa, o caráter. Esse é o primeiro gomo desse fruto que precisa ser visto. Por isso que Jesus era um homem que sim, tinha obras, mas antes de obras ele era um homem de caráter. É esse fruto que está sendo formado em nós, do Senhor Jesus. Mas quando nós temos caráter, agora começa a haver o quê? Obra, claro, porque se o caráter começa a ser formado, o que vai acontecer? Fruto desse caráter são as obras. Agora sim começam a aparecer as obras. E Jesus também, Atos, por exemplo, no capítulo 1, nos mostra isso com clareza. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus não começou, não só a fazer, isso é obra, mas a ensinar. Você tem 3 gomos do fruto: caráter, obra e ensino. Na nossa família é assim que funciona, irmão. Se nós somos os pais da família, nós precisamos do caráter de Cristo formado em nós para que tenhamos esse primeiro aspecto desse maravilhoso gomo, desse maravilhoso fruto, que é o quê? O caráter. Não funciona dizer, filho, faça o que eu digo, mas nunca faça o que eu faço. Não funciona. Então eles vão sempre seguir os nossos exemplos. Então pense bem nisso, a nível de família, o quanto nosso caráter precisa ser tocado, o quanto precisamos ter o nosso caráter transformado. Eu não estou dizendo o quanto você sabe da Bíblia, não é essa a minha pergunta. A pergunta para ti e para mim é do quanto Deus tem liberdade para trabalhar no nosso caráter. Porque a síndrome de Gabriela está cheia nas igrejas. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, você sempre assim, nunca vou mudar assim. Não é isso que deve nos interessar. Esse é o primeiro aspecto. Mas se temos caráter, temos obra. E a obra é fruto do caráter. Jesus era um homem que tinha obra, porque a obra vinha de um caráter. Ela vinha do caráter que ele tinha. Estava intimamente relacionada a obra com o caráter. Então ele tinha os seus ensinamentos. Então é assim que funciona também na nossa família, irmão. Caráter, obra e aí ensino. Às vezes nós ensinamos, mas não estamos dispostos a entregar nossa vida ao Senhor para que Ele forme o caráter de Cristo em nós. Nós queremos ensinar porque nós sabemos a verdade, nós não sabemos. O que nossos filhos têm que não têm que fazer? Nós sabemos. Assim, menino, você nunca vai para lá. Olha, balada, nem pensar. Isso aqui também não. Você está certo. A única coisa que pode estar errada é se isso está precedendo o nosso caráter. Então isso é uma coisa que precisa ganhar o nosso coração. O Espírito Santo é o maior interessado. Não te preocupe. Você só precisa dar amém. Você dizer, Senhor, faça a tua vontade. Siga com o teu trabalho na minha vida, na vida da minha esposa. Trata o nosso caráter. Para que a nossa obra tenha efetividade. Para que a obra seja fruto do caráter. E que os ensinamentos estejam de acordo com essas obras. E o último é o que eu termino aqui, perdoe meus irmãos pelo tempo que tenho tomado. Está relacionado à constituição. Isso que Marcelo conversava comigo nessa manhã, nessa tarde. Quando esses 3 aspectos estão claros na nossa vida, irmãos. Quando o Senhor começa a aprofundar esse trabalho dele na nossa vida. Sabe o que acontece, irmão? Há um testemunho na vida da nossa família. Isso vai ser uma estaca fincada no chão. Quando você fechar os seus olhos, os seus dias vão ser lembrados sempre nessa terra por quem continuar aqui. Se você pega Gênesis capítulo 4, quando você vê aqueles que saíram de Caim, lá fala de Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Sabe como aqueles homens eram conhecidos? Um deles era destro na ciência de material bélico. Provavelmente toda essa coisa que se estabeleceu na terra de material bélico, eles sejam os pais. O outro era porque tinha muito gado. Imagina você comigo, se um dia você estiver deitado numa lápide, lá naquele maravilhoso velório, os irmãos ali sentidos porque você foi, mas entendendo que o Senhor levou porque desejou levar. E alguém falar para você, e alguém mencionar naquele dia, falar, nossa, esse irmão criava gado como ninguém.
Que irmão esperto nos assuntos da administração. Esse irmão no WhatsApp, nosso Deus. Ele mandava notícia, lembra que ele mandava, a gente colocava ele no grupo e ele mandava coisa para todo mundo, e coisas que estavam relacionadas a questões puramente individuais, ele colocava no grupo, lembra disso? Imagina isso. Isso chama-se constituição. O que você é e o que você chega a ser, quando você partir, essa vai ser a imagem do que você deixou. Como você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido como um servo de Deus? Ao estar ali, fala, Senhor, o Senhor levou nosso amigo, nosso irmão, o Senhor levou aquele que nós tanto precisávamos, teu servo. Amém, Senhor, o Senhor quis levar, mas pertence a Ti. Mas que bom lembrarmos dos irmãos assim. Poxa, Senhor, o irmão Zael partiu. Ah, Senhor, que falta o nosso irmão vai nos fazer. Muito obrigado pela vida do nosso irmão. Ah, Senhor, muito obrigado. Ser lembrado. Então, quando esses três aspectos, ou esses três gomos desse fruto aparecem, esse quarto, chamado constituição, depois ainda quando nós partimos, as obras continuam falando. Você já dorme e as obras ainda continuam falando. Quando você lembra daquele irmão, você fala, ah, que irmão fiel a Deus, que irmã de oração, que irmãos queridos. O Senhor nos ajude, irmãos, para que a nossa família seja realmente uma bênção. E ela só pode ser uma bênção se ela cumprir o propósito eterno de Deus. Todos esses pontos, esses pequenos detalhes que nós colocamos aqui, possam servir para a nossa meditação. E que o Espírito mesmo possa nos ajudar em tudo isso. Amém? Que Deus deseja uma família, porque é a partir dessa família é que Ele dá o testemunho do seu Filho. É a partir dessa família que Ele estabelece o seu reino. Não é? É a partir desse reino onde muitas famílias também são ganhas. E naquele fruto maravilhoso que é produzido em nós. Se isso realmente de fato for assim, se o Senhor avançar, se o Senhor tiver um caminho na vida das nossas famílias, se elas forem consagradas a Deus, e o Espírito tiver um caminho na nossa família, quem sabe um dia que um desses componentes partirem, não é? Outros podem lembrar com muita alegria e dizer, ah, o Senhor levou o nosso irmão ou a nossa irmã, mas muito dos seus ensinamentos pela sua vida, talvez não seja um irmão de microfone, não seja um irmão de púlpito, mas é um irmão de caráter, é um irmão de obra, é um irmão que ensina por causa das suas obras, e as suas obras são por causa do seu caráter. Que o Senhor nos dê famílias de caráter, para que sejam famílias de obra, para que sejam famílias de ensino, para que sejam famílias de constituição. Deus abençoe os irmãos. Amém.